E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, eu sou um criador de conteúdo e videomaker e hoje eu estou aqui no canal do Filmora para te mostrar ferramentas que vão ajudar as suas imagens, os seus vídeos de drone chegarem em outro nível. Sem nenhum trocadilho, na verdade. Na verdade, você vai aprender como deixar suas imagens mais dinâmicas, mais interessantes, para realmente deixar os espectadores de boca aberta. E sabe o que é mais legal? Você vai utilizar o Filmora, que é uma ferramenta acessível e muito dinâmica para suas edições. Eu vou te mostrar o passo a passo de como eu editei esse vídeo que você acabou de assistir e que é um compilado de imagens gravadas em várias viagens que eu fiz, incluindo lugares do Brasil, no Chile e na Argentina. Eu vou utilizar 5 ferramentas fundamentais que vão transformar as suas imagens de drone. E claro, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, já curta esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Ah, e não esquece de seguir também a Filmora lá no Instagram, porque sempre tem dicas exclusivas por lá. Bora pro vídeo? O primeiro passo é organizar o seu material e fazer uma limpeza para que você fique só com o que você realmente pode usar no seu projeto. Para isso, eu vou criar um novo projeto aqui no Filmora e eu vou usar a proporção de tela em 16:9, que seria um padrão YouTube. Vou criar um novo projeto. E aqui, na área de mídia, eu vou importar as minhas filmagens de drone. Para isso, basta clicar nesse botão e eu tenho aqui nessa pasta algumas das minhas imagens. Tenho tanto fotos quanto vídeos, vou trazer algumas delas aqui para a gente dar uma olhada. O que eu preciso fazer antes de efetivamente começar a editar? Eu vou clicar 2 vezes em cada um dos clipes, vou visualizar o meu material e vou selecionar o que eu realmente quero usar dentro do clipe. Um ponto importante quando a gente filma com drones é que normalmente a gente faz clipes muito grandes, às vezes alguns minutos, porque a gente vai fazendo sobre voos e não fica cortando e gravando o tempo inteiro. Então, por exemplo, esse pequeno clipe aqui que eu fiz no Chile, ele tem 5 minutos, né? É muito material. É claro que eu não vou querer usar tudo isso aqui. Portanto, o que eu vou fazer é tocar o meu material aqui e quando eu achar o ponto que é legal, que é o que eu realmente posso utilizar, eu vou marcar entrada com a tecla I ou nesse botão aqui de assinalar entrada e o ponto que eu definir que vai ser o final desse pequeno clipe, eu vou demarcar como saída. Assim que ele passar do prédio, eu vou marcar aqui a minha saída. Pronto, então marquei o O aqui. O que eu vou fazer? Trazer agora para a nossa timeline, que é onde eu vou fazer a minha seleção de material para depois fazer a minha montagem. Então eu vou arrastar para cá, colocar na minha track e o nosso vídeo, nossa primeira seleção está já na timeline. Eu vou voltar para o meu clipe e vou continuar a minha seleção. Ó, bem bonito esse trecho também. Então vou voltar um pouco, marcar I, vou tocar. E eu vou criar aqui um clipe de alguns segundos. Olha o que aconteceu. Você percebeu? Vou marcar o O aqui no final desse clipe que eu trouxe. Você percebeu que eu, no meio do clipe, né, eu já tinha cansado ali daquele plano, resolvi virar o drone para pegar uma outra perspectiva. E é claro, esse é o tipo de coisa que eu não quero deixar. Você não deve deixar essas imperfeições no seu material quando você estiver fazendo seus vídeos de drone. Isso vai fazer muita diferença na sua edição. Então, além de organizar o seu material, já faça essa limpeza. Então, aqui, nesse clipe que eu já trouxe para a timeline, antes de eu virar a câmera do drone, antes de eu virar o drone, eu vou cortar. Ou seja, eu quero só a área realmente útil dele. Vamos então para outro clipe aqui, ó. Um pouco, mais ou menos da mesma área, só que com uma perspectiva um pouco diferente. Ó, eu tenho esse aqui que é bem legal, mais amplo. Então vou marcar a entrada nele, andando agora lateralmente com o drone e vou marcar a minha saída aqui. Você percebeu que, mais uma vez, eu tenho esse ponto aqui onde o drone sobe o gimbal. E eu não quero isso. Posso até trazer para cá, mas antes de fazer a minha seleção aqui, eu também vou limpar esse ponto da minha timeline. Então ele vai acabar antes desse ajuste aqui do drone, para eu ter, de fato, um clipe bem limpo e só com o melhor da minha imagem. Então, esse passo é super chave. Você precisa selecionar o seu material para que você não fique com esses clipes gigantescos. Você também vai limpar o seu material para que você use somente o que você tem de melhor. Isso vai elevar muito a qualidade dos seus vídeos. Eu, inclusive, já evoluí um pouco com esse projeto e tem uma versão onde eu já fiz toda a minha seleção de clipes de várias situações diferentes. Então, nesse projeto que eu estava trabalhando, o que eu fiz foi selecionar
todo o meu material de várias viagens, vários lugares diferentes, e eu organizei esse material de acordo com o lugar onde eu estava filmando. Por exemplo, nesse início eu fiz uma seleção do meu material que foi gravado em Fortaleza. Depois eu tenho um material aqui que foi gravado em Ouro Preto. Depois tenho uma outra parte aqui gravada lá no sul, em Bento Gonçalves. Tem uma parte gravada em Maricá, outra parte que foi o que a gente começou o nosso projeto lá no Chile, e também uma parte gravada em São Paulo e, por fim, outra gravada lá em Mendoza. A minha ideia nesse clipe era trazer essa diversidade no material e por isso eu fiz essa seleção tão ampla. Então eu organizei meu material assim e já fui fazendo toda essa limpeza. O material que eu tenho aqui é um material todo útil e selecionado para o meu vídeo. O passo número 2 na hora de você editar o seu material de drone é você também trazer diversidade. Por quê? O drone, por mais legal que ele seja, às vezes ele acaba se tornando repetitivo, porque às vezes você tem pequenas variações dos planos. Portanto, quando você for selecionar o seu material, é legal que você tenha uma diversidade de planos. Aqui, por exemplo, eu tenho esse plano da praia vista completamente de cima. Depois eu tenho a praia, só que eu tenho um outro ângulo completamente diferente, agora bem mais baixo e subindo. Depois eu tenho um outro plano aqui, ainda de praia, só que ele está também mais alto. Porém, os três juntos, eles acabam sendo um pouco próximos demais. Portanto, se eu fosse fazer uma montagem utilizando esse material aqui, seria interessante depois buscar algo que me desse uma diversidade. Por exemplo, aqui mais para o final desse material, eu tenho um plano que mostra a cidade, né? Um outro ângulo. Então, eu poderia trazer esse material aqui, esses dois planos da praia, depois trazer ele para cá com o nosso ângulo da cidade. E aí eu tenho uma diversidade mais interessante, né, nessa variação de planos. Ângulos bem diferentes e também uma situação diferente. Porque assim fica mais fácil de você manter o interesse do espectador e para que o vídeo fique mais dinâmico. Nesse vídeo aqui, como a minha ideia era trazer diversidade, então o que eu vou fazer é intercalar planos de vários momentos diferentes, de vários lugares diferentes. Então eu quero pular da praia para a cidade, depois para uma visão interessante das montanhas, depois uma visão da cidade de Ouro Preto em outro lugar das montanhas, para que isso fique mais interessante. Então, se eu for continuar minha montagem aqui, eu vou arrastar alguns dos clipes que eu vou utilizar para cá. Então eu vim desses dois planos de praia, depois eu vou buscar aqui, ó, um plano interessante, completamente diferente. Então ele já me traz uma diversidade também, ó, ele sai da cidade, vai para outro caminho, e isso vai criando esse interesse no seu espectador. Depois uma cidade completamente diferente, que foi aquele primeiro plano que eu selecionei lá no começo, e o seu vídeo vai ficando cada vez mais estiloso, digamos assim, né? As pessoas vão se interessando porque elas sabem que não sabem exatamente o que vem pela frente. Ó, naquele pontinho ali, voltando ao ponto anterior, sobrou um pequeno ponto ali que eu precisava limpar. Aproveitando, como é que eu faço isso? Basta puxar ele para cá, que ele já vai limpar esse final do plano. E aí ele monta super bem. Então, segundo passo, diversidade. Traga várias possibilidades para que o seu espectador se mantenha interessado pelo vídeo. O terceiro passo para você deixar suas edições de imagem de drone mais interessantes é você escolher uma boa música. O legal é que essa música ela vai se tornar também uma referência para a sua edição, para que você use as batidas dessa música, o tempo dessa música na sua montagem. Outro ponto importante é que aqui na aba de áudio, o Filmora já tem várias músicas gratuitas que você pode utilizar em qualquer um dos seus vídeos. Basta você clicar aqui e ele já começa a reproduzir. Olha que legal, essa é uma música bem reflexiva, bem tranquila, e eu vou trazer ela para minha timeline para você ter ideia de como ela ficaria nesse primeiro clipe que eu comecei a montar. Fica bem legal, né? Mas como eu estou buscando um clipe bem rápido, né, de quase 30 segundos, eu preciso de algo que seja um pouco mais ritmado logo de cara. E buscando anteriormente, eu escolhi uma música chamada Paraquedas. Eu vou buscar ela aqui.
E aqui está a música que a gente vai utilizar. Basta clicar, arrastar ela para a nossa timeline e a gente começa a nossa montagem. Olha que interessante. Como a música tem algumas marcações, eu posso utilizar essas marcações para fazer esses encaixes. Então aqui, quando eu saio desse plano que eu comecei aqui na praia, e aí eu vou usar essa mudança de nota que fica bem aqui, para que ela seja um ponto de transição. E aí mais para frente eu tenho uma subida e um beat bem marcado. Ó, e ele já encaixou diretamente. Como é que eu faço isso? Basta você ampliar aqui o seu áudio, se você quiser. Basta arrastar aqui para cima. E você vai conseguir ver essas marcações na onda sonora. Toda música, a não ser que ela seja muito sutil, ela vai ter essas pequenas marcações. E você pode ajustar os cortes do seu vídeo a essas batidas da música, como aconteceu aqui. Então, por exemplo, aqui já achei que ficou um pouco longo demais. Vamos pegar outra batida. E eu vou cortar, ou vou trazer o meu vídeo para cortar nesse ponto. E aí aqui, novamente, se eu quisesse, nessa outra batida aqui, eu posso andar frame a frame, basta andar com as setas para o lado, e eu vou ajustar esse ponto aqui. Então, por mais legais, mais bonitos que sejam os seus planos de drone, outro ponto importante que tem a ver com esse ritmo da música é você ser objetivo. Corte rápido. Não adianta ficar segurando muitos segundos no mesmo plano, porque ele acaba enjoando, ele vai perdendo o interesse do seu espectador. Portanto, use a música como uma referência para que você dê dinamismo na sua montagem e faça também cortes mais rápidos. Depois que você escolheu sua música e começou a encaixar a sua montagem, outro ponto que também vai te ajudar muito a deixar suas imagens mais dinâmicas são variações de velocidade. Principalmente o que a gente chama de speed ramp, que são rampas de velocidade que fazem os seus clipes ficarem mais rápidos e em alguns momentos também mais lentos. Então, por exemplo, como é que eu posso aplicar isso aqui utilizando o Filmora? Vamos dizer que esse plano que eu escolhi aqui para a praia, ele ficou legal, só que aqui eu acho ele um pouco lento, né? Vamos dizer que nesse momento eu queria que ele fosse um pouco mais acelerado para ele já me levar para um outro lugar. O que eu posso fazer aqui? Basta clicar em cima do clipe e eu tenho essa opção aqui, que é a velocidade. E eu tenho duas opções aqui para trabalhar a velocidade. Uma seria a velocidade uniforme, eu vou clicar aqui para você ver ela funcionando, na qual eu posso alterar a velocidade do clipe como um todo. Por exemplo, se eu quero que ele toque 4 vezes mais rápido, eu vou clicar aqui em OK e ele vai tocar o clipe 4 vezes mais rápido. Isso é uma possibilidade e alguns planos você pode aplicar e tocar ele completamente mais rápido. Porém, nesse caso aqui, eu quero fazer uma variação, ou seja, ele vai vir da velocidade normal e aí quando ele entrar aqui na água do mar, eu quero que ele acelere. Para isso eu vou selecionar o meu clipe mais uma vez, vou até a opção de velocidade e aí eu tenho a opção chamada rampa de velocidade. Quando eu clico aqui, o legal é que o Filmora já tem alguns presets. Ele já faz algumas montagens com acelerações, desacelerações. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui que ele chama de saltador. Ele vem aqui um pouco mais lento, depois ele dá um pico de velocidade. Vamos só para a gente experimentar um pouquinho e conhecer a ferramenta. Você vê que no momento que ele chega nesse pico, ele acelera. Tem também outros aqui, ó, que ele chama de montagem. Ele vai, acelera, desacelera. Vamos tocar esse trechinho aqui. Fica bem interessante também, né? Mas no meu caso eu não quero que ele desacelere, eu quero simplesmente essa aceleração. Por isso, eu vou fazer uma rampa de velocidade customizada, da maneira que eu de fato quero. Retornei o meu clipe ao normal, com Ctrl Z,
Vou de novo na nossa velocidade, rampa de velocidade, e agora eu vou escolher personalizar. Então, quando eu vou aqui personalizar, você vai perceber que o seu cursor ele anda nessa área aqui, para que você escolha exatamente onde você quer que a velocidade aumente. Como eu falei, eu quero que a minha aumente na hora que ele entrar nessa água. Então, vou trazer esse ponto para cá e vou fazer essa rampa para que ele acelere. No meu caso, eu vou colocar aqui 10x de velocidade. É uma rampa bem veloz mesmo, só para a gente ver como é que vai funcionar. Fica bem interessante. Ele fica às vezes tocando um pouquinho travado, mas é só o playback, tá? Depois, quando você renderizar, você vai conseguir ver isso perfeitamente. Mas olha que legal. E aí aqui, né, mudei um pouco os meus tempos, então eu vou ajustar de acordo com a música, ele já vai encaixando. Aqui eu vou fazer uma outra rampa, só para você entender. Estou usando aqui como exemplos para você ver a ferramenta funcionando. Depois eu vou te mostrar exatamente como é que eu utilizei na edição do meu vídeo final, ok? Vamos dizer aqui que nesse caso eu quero que ele comece rápido e desacelere. Então eu vou passar por esse prédio aqui rapidamente e mais na frente ele vai ficar na velocidade normal. Vou fazer a mesma coisa. Seleciono, já estou aqui na área de velocidade, porque ele já estava aberto. Eu vou escolher aqui personalizado novamente. Só que agora, como eu falei, eu vou começar rápido e mais ou menos no meio do clipe ele vai estar na velocidade normal. Vamos tocar? E aí vamos dizer que no final eu quero que ele suba novamente. Então eu vou fazer uma rampa, né, como se fosse um half pipe aqui. Ele vai rápido, desacelera e acelera de novo. Se o seu playback estiver travando um pouco, assim como está acontecendo com o meu, até porque eu estou gravando a nossa tela aqui, uma coisa que você pode fazer é gerar um render de preview. Para isso, basta você clicar nesse botão que fica aqui em cima, chamado pré-visualização de renderização. Eu vou clicar e ele vai renderizar os seus clipes e, na verdade, vai renderizar a sua timeline inteira, mas você pode fazer só desse trechinho aqui e depois eu vou cancelar aqui para ele não fazer o restante. Agora eu tenho a minha pré-visualização mais tranquila. E aí vamos cortar para a próxima imagem, porque o legal dessas rampas de velocidade são exatamente esses encaixes, né? Então, você pode fazer isso em vários clipes. Isso aí vai dar dinâmica. Porque, às vezes, você, na hora de operar o seu drone, talvez você não tinha velocidade suficiente, mas é como se você tivesse uma segunda oportunidade de mexer na velocidade do seu drone, só que agora utilizando as ferramentas do Filmora. Bem, e um outro ponto que vai te ajudar muito a dar dinâmica nos seus vídeos são reenquadramentos. Você pode utilizar as ferramentas do Filmora para reenquadrar as imagens do seu drone e você ter como se tivesse uma segunda câmera em alguns momentos. Bem, vamos dar uma olhada nesse último plano que eu selecionei aqui. Ele é muito bonito, bem legal, né? Mas e se eu quisesse fazer com que, como se meu drone estivesse se aproximando agora do mar, né? Eu estava andando ali para frente, mas eu queria que ele se aproximasse. Eu consigo fazer isso utilizando a ferramenta de escala. Basta clicar no clipe e você vai vir até as opções que você tem aqui embaixo de edição. Então fica nessa área aqui, editar. E aí eu venho até vídeo. E dentro de vídeo tem as opções aqui de transformar. Aqui eu posso ajustar qualquer elemento. Ou seja, eu posso girar o vídeo, eu posso escalar o vídeo. E se eu quiser fazer uma escala estática, ou seja, encontrar um reenquadramento aqui, nesse caso, vamos dizer que eu não queira ver essa linha aqui da praia. Basta clicar e eu já tenho uma escala diferente. Lembrando, né, que você não vai colocar 200% de escala, mas até uns 130%, ou seja, você está aumentando 30% do seu material, ele fica legal, funciona bem, você não vai sentir uma perda de qualidade considerável. Então vamos dar uma olhada agora, ele reescalado.
Fica bem bonito, né? Eu consigo ter, de fato, um segundo plano aqui. E aí, um outro ponto que é ainda mais interessante é que eu posso animar isso. Que aí eu dou realmente essa sensação de que como se o drone estivesse se aproximando ali. Para animar isso aqui, basta você clicar aqui embaixo em Keyframing, que é a área de marcação de keyframes, e no nosso caso a gente vai trabalhar com a marcação de escala. Eu vou voltar exatamente para o início do clipe e eu vou adicionar um keyframe aqui, tá? Quando eu cliquei aqui, ele criou um outro keyframe. Eu vou tirar esse keyframe daqui, não quero ele nesse momento, depois eu trago de volta. Então, eu vou fazer uma aproximação com o keyframe. Marquei o meu primeiro, então ele está aqui, é um keyframe de escala em 100%. E aí, alguns segundos depois, digamos aqui, eu quero chegar a 130%. Vamos ver como é que vai funcionar aqui essa escala. Então, olha que legal. Você vê que ele vai aproximando. Você vê que ele está tremendo um pouquinho, mas não se preocupa, isso é só pela pré-visualização. Ele fica perfeito, fica liso essa escala aí. E ele te dá uma nova perspectiva das suas imagens. Vale muito a pena você utilizar essas alterações de escala, seja para você fazer de fato um reenquadramento total ou você enquadrar dinamicamente, fazer com que você consiga criar essa sensação de movimento. Agora que você já conhece esses 5 passos para melhorar suas imagens de drone, eu quero te mostrar passo a passo o que eu fiz para fazer aquele clipe que você viu lá no início do nosso vídeo. Bem, começando por aqui, eu fiz essa imagem de drone, do drone subindo, e usei uma rampa de velocidade para fazer essa transição. Se você clicar no clipe aqui, você vai observar como é essa rampa. Você vê que eu saí aqui de velocidade normal para 10x, ou seja, 10 vezes a velocidade, bem rapidamente. E aí usei uma outra ferramenta que eu gosto muito do Filmora, que são as transições. Além das transições bem tradicionais, né, de fade, crossfade, transição de solve normal, o Filmora tem boas transições. Se você vier até a parte aqui, deixa eu fechar, na parte de transições, você tem, além das mais básicas, você tem uma série de transições diferentes que você pode utilizar. E nesse caso aqui, eu utilizei uma transição chamada Travel Journal, né, que é uma transição que ele baixa ali e você já pode aplicar. Ela é um fade um pouco diferente e deu um resultado bem interessante para sair do prédio para a praia. Aqui eu trabalhei com a velocidade normal. No próximo plano eu tinha um deslocamento lateral com o drone. E aí, nele, eu fiz uma pequena escala de aproximação para que ele desse uma dinâmica diferente. Vamos observar? Aí olha que legal, é como se a câmera do drone, ao se deslocar lateralmente, ela estivesse dando um pequeno zoom. E nada mais é do que 2 keyframes. Aqui no início do clipe eu estou em 100% e no final do clipe eu estou com 123%, 120%. Tá? No próximo plano, eu fiz uma escala reversa. Eu comecei com um plano um pouco mais fechado, ele era quase estático, um plano bem paradinho no drone. E aí, para ele dar mais dinâmica, eu fiz como se eu estivesse criando um afastamento. Vamos tocar? Esse próximo aqui, eu usei uma velocidade fixa, eu aumentei a velocidade em 4x, então ele está tocando em 4 vezes a velocidade normal. Usei uma transição e no próximo ainda usei uma rampa de velocidade para encaixar com o som da música. Vamos ver aqui como é que ficou o resultado. Porque eu queria que esse da música ficasse encaixado perfeitamente nessa virada do drone. E aqui fiz algumas brincadeiras com a escala e a música também. Como essa música tem algumas batidas bem marcadas de bumbo, eu fiz alguns reenquadramentos de imagem, simplesmente cortando a imagem. Então eu cortei o mesmo plano do drone, aqui ele está em 100%, deixa eu voltar aqui só para você ver os parâmetros. Então vem para cá, vídeo, aqui ele está em 100%, o próximo 115 e o próximo 131. Então eu faço essa brincadeira do drone aproximando aqui na batida do bumbo. Aqui eu tenho um plano já normal, só um recorte dele. Mais na frente a mesma ideia. Aqui eu uso de novo essa aproximação de escala.
Aqui mais uma rampa de velocidade, como você pode observar. Então vou deixar aqui para você ver a rampa acontecendo. Se ele estiver ficando, né, lento o playback, use a sua renderização, isso aí vai facilitar bastante. Então eu vou só fazer aqui um render rápido para você ver. Isso é bem comum, tá bom? Às vezes os codecs utilizados nas imagens de drone, eles são pesados para os programas. Isso de uma maneira geral. Então, renderiza, fica tudo mais fácil. Vou fechar aqui. Vamos ver. E aí, nesse último plano do vídeo, eu fiz a cereja do bolo aqui. Eu combinei dois efeitos diferentes. Eu aumentei a velocidade, tá? Então, ele está com 4x de velocidade, está 4 vezes mais rápido. E além disso, eu também fiz uma animação de escala. O meu drone, ele estava andando para frente e eu fiz uma escala reversa. E o que eu simulei aqui foi o que a gente chama de zoom Hitchcock. Ele vai mexendo um pouco na perspectiva, porque no que o drone está andando para frente, eu estou dando um zoom para trás. E aí a gente tem esse resultado aqui que foi super legal. Você vê que esse prédio aqui, ó, ele quase fica na mesma escala e o restante se modifica. E a gente finaliza assim o nosso vídeo. Mas, para você que chegou até aqui, nesse momento, e claro, eu preciso lembrar que você precisa se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele já te ajudou. E outro ponto, segue a gente no Instagram que tem muita dica legal. Eu vou te dar uma última dica, a cereja do bolo, para que você eleve a qualidade dos seus vídeos com drone. Correção de cor. O Filmora é excelente quando a gente fala de correção de cor, e o que eu achei mais legal é que ele tem alguns LUTs, alguns efeitos super prontos, e aqui no meu vídeo ele se encaixou perfeitamente. Como é que eu posso fazer isso? Basta clicar no nosso clipe, no clipe que eu quero trabalhar. Vou escolher esse aqui, por exemplo. Vou clicar no clipe, venho até a área de cor, que é essa pequena paleta aqui, ferramenta avançada de cor, venho até correção de cor, e aqui eu vou achar os nossos modelos, né, ou pré-definições. Eu tenho vários aqui, ó, preto e branco, do Batman, filme engraçado, filme obscuro, Game of Thrones, Harry Potter. E eu vou te falar que, sendo fã do Harry Potter, eu gostei muito do resultado final que esse look aqui do Harry Potter deu para o meu vídeo. Então eu resolvi utilizar ele nos nossos clipes aqui. Outro ponto é que, além de você utilizar o efeito, você pode vir até ajustar e você pode também trabalhar outros elementos, como o balanço de branco da sua imagem, se você quiser esquentar ou esfriar um pouco mais. Você pode trabalhar também aqui as cores, trabalhando a exposição, deixando mais claro, mais escuro, aumentando ou diminuindo o seu contraste. Você pode trabalhar também as luzes, marcando as sombras, os destaques. Então você tem uma ferramenta de cor muito completa. Basta ligar ela aqui e aí você vai ajudando aqui, por exemplo, aqui os highlights, né, como a gente chama, que são os destaques, as áreas mais claras. Tudo isso facilmente feito e aplicado diretamente no seu clipe. Eu vou clicar em OK e agora ele está aplicado no meu clipe aqui. E aí o que eu posso fazer? Se eu quiser copiar esse efeito para os outros clipes, eu poderia sim, simplesmente abrir e vir na ferramenta de cor, ou posso clicar com o botão direito, copiar efeito, e aí eu venho para os outros clipes aqui, botão direito, colar efeito. E aí ele já aplica a minha correção de cor perfeitamente. E agora a gente tem o nosso resultado final, que é o nosso vídeo, com todas as nossas edições, com tudo que a gente precisava e também a nossa correção de cor para deixar o nosso vídeo muito mais interessante e potencializar as nossas imagens de drone. Vamos assistir?
Esses são os passos que vão fazer as suas imagens de drone chegar em outro patamar utilizando as ferramentas de edição do Filmora. Chegou a hora de você participar desse vídeo, deixando também aqui as suas dúvidas e o que mais você gostaria de aprender aqui dentro do Filmora, essa ferramenta super acessível, super fácil de trabalhar e que com certeza vai ajudar muito nas suas produções de vídeo. Eu sou Maurício Fonteles e deixo aqui um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.